Amém? Aqueles que estão em casa, né, que vão assistir, que está assistindo, né, que Deus venha falar aos nossos corações, mais um culto de adoração ao Senhor. Aqueles que já estão aqui, aqueles que ainda vão vir ainda, que Deus venha tocar no coração, amém? Vamos ler a palavra lá em 2 Crônicas 7:11. É uma palavra assim, de clamor, né? Que nós estamos passando por um momento aí que tem que clamar mesmo e pedir ao Senhor para derramar as bênçãos, né? Para Ele derramar sobre as nossas vidas, amém? 2 Crônicas 7:14. Quem for achando, se levante, em nome de Jesus. A palavra diz, o 11 fala assim: quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor, em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e lhe disse: ouvi a sua oração e escolhi esse lugar para mim, como um templo de sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o povo enviar praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração feita nesse lugar, amém? Né? Que a gente venha clamar mesmo, que a gente venha pedir ao Senhor, que Ele venha, né, sobre as nossas vidas. É um momento de clamor, né? É um momento assim, da gente estar buscando a face do Senhor, né? Porque o Senhor, né, vem colocando nossos corações mesmo, está buscando Ele, a nossa casa, essa nação, o Brasil, Senhor Deus, é do Senhor, Senhor Deus. Essa nação é do Senhor. Ó, Senhor Deus, que o Senhor venha colocar pessoas lá, Senhor Deus, que sejam direcionadas, Senhor Deus, por Ti, Senhor Deus. Que não venha entrar, Senhor Deus, pessoas lá, Senhor Deus, que não seja, Senhor Deus, ó, Senhor Deus, da Tua vontade, Senhor Deus. Toma o Brasil, toma essa nação, toma o Teu povo, manifeste o Seu Espírito sobre esse lugar, sobre a igreja, sobre as famílias, Senhor Deus, porque a família é projeto do Senhor, família sarada, a igreja restaurada, Senhor Deus. Eu entrego essa nação, Senhor Deus, toma nossas vidas, Senhor Deus, vai tirando todo espírito de confusão, Senhor Deus, de contenda, Senhor Deus. Que a gente venha se unir em oração e buscar a Tua face, Senhor. Ó, Pai querido, Pai amado, eu entrego tudo nas Tuas mãos. Eu entrego essa igreja. Eu entrego aqueles que já estão aqui, Senhor Deus. Ó, Pai querido, que venha aqui, Senhor Deus, que estão cansados, sobrecarregados. Que o Senhor venha aliviar, Senhor Deus, o fardo. Ó, Pai querido e Pai amado, eu entrego tudo em nome de Jesus, Senhor. Toma cada família desse lugar. Toma cada família dessa Jerusalém que é bom sucesso. Ó, Pai querido, Pai amado, pois eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Ó, Pai querido, que a gente venha clamar mesmo, Senhor Deus. Que a gente venha Te buscar mesmo a cada dia, Senhor Deus. Ó, Pai querido, que o Senhor venha nos usar, Senhor Deus. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, Senhor Deus. Sara os nossos corações, a nossa mente, Senhor. Ó, Pai querido, fortalece aqueles que estão cansados, que estão sobrecarregados, Senhor Deus. Ó, Pai querido, que venha ter cura, Senhor Deus, na alma e no espírito, Senhor Deus. Vem com Teu fogo, Senhor Deus, sobre esse lugar. Vem, Senhor, e o pecado da labachuricanta labachai. E o pecado da labachuricanta labachai. Derrama o Teu fogo sobre essa igreja. Derrama o Teu espírito sobre essa igreja. Derrama o Teu fogo sobre essa nação. Essa nação é do Senhor. Ó, Espírito Santo, Brasil é do Senhor. E todo o nosso vem aí, porque é em nome de Jesus.
entregar você, ó Deus. Eu entrego tudo, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Já crendo na vitória, Senhor Deus. No poder do nome de Jesus, Senhor. Ouça o nosso clamor nesse lugar, Senhor. Ouça o nosso clamor, Senhor Deus. Manifeste teu Espírito, Senhor Deus, para levar a nossa vida. Nos usa, Senhor Deus, com poder e com graça, Senhor. Aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, 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 Senhor. Obrigado, Senhor Deus, obrigado, Senhor. Aleluia, Deus, aleluia. Vou me entregar os meus erros, deixo aos pés do altar todos os caminhos meus. Hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Sobre nós, manda uma chuva nesse lugar, em tua presença vou me derramar.
transbordado pela presença de Deus, até transbordar. Porque essa essência é a essência do rio, que vai transbordar de nós, que fará a diferença nas pessoas. Pois elas sentirão a diferença através do rio, quando a gente transbordar, eles sentirão a presença de Deus através das nossas vidas. Aleluia.
Quantos estão alegres com o Senhor? Não acabou ainda não. Deus me deu para me orar pela nação. E Deus está mandando. Está lá em Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra a carne, não é contra os seres humanos, mas nem contra os poderes e autoridades, mas contra os dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra os principados e potestades. E eu venho pedir para a igreja que a nossa luta aqui é uma luta espiritual, que a gente vai estar orando pelas madrugadas, quando a gente acordar, pelo Brasil, pela essa nação. Deus está me incomodado para falar isso. Quando a gente vem em casa, a gente está orando, porque a nossa luta é contra os principados e potestades. Que a gente venha declarar que essa nação é do Senhor. Que a gente venha declarar que o Brasil pertence ao Senhor. Que toda astuta do inimigo venha cair por terra no poder do nome de Jesus. E eu venho pedir a Dora para estar fazendo mais um clamor antes da oferta pelo Brasil. Que a gente venha estar orando muito pelo Brasil. Amém? Aleluia. Estava ali ouvindo esse louvor. Aleluia. Nós vamos clamar ao Senhor para que as águas do Senhor estejam passando sobre o Brasil. As águas que curam, que purificam. As águas que santificam. As águas que trazem vida. Aleluia. As águas que, quando elas regam, as árvores que são plantadas junto a elas, a palavra do Senhor vai nos dizer que as árvores que são plantadas junto aos ribeiros de água, elas dão fruto e as folhas dão remédio. E nós somos essas árvores, amém? Nós somos a igreja do Senhor, plantada junto aos rios do Senhor, para que nós possamos frutificar e dar fruto, o fruto permanecer. Aleluia. Que Deus possa estar levantando uma igreja como árvore frutífera. Aleluia. Que nós possamos dar frutos dignos de arrependimento, para que o mundo deseje provar deste fruto que é Jesus. E que as nossas folhas, o nosso testemunho, seja remédio para aqueles que estão nas trevas. Amém? Pai, nós te louvamos, nós glorificamos o teu santo nome nessa noite, Pai. Nós clamamos a ti, Pai, aleluia, em favor da nossa nação, Pai, do Brasil, Senhor. Pai, são tantas palavras, Pai, que vem, Senhor, dizendo que o Senhor reina sobre as nações, Pai. Por isso, nessa noite, nós apresentamos o Brasil a ti, Senhor. E nós te pedimos, ó Deus, passa com teus rios, Senhor. Passa, Pai, com os teus rios, Senhor, sobre o nosso governo, sobre o poder executivo, legislativo, judiciário, Pai. Passa, Senhor, com os teus rios sobre o nosso solo, sobre a nossa atmosfera, Pai. Ah, Senhor, vai limpando, Pai, arrancando, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti, Pai. Sara a nossa terra com os teus rios, ó Deus. Vai tirando, Senhor, tudo aquilo que não te louva, tudo aquilo, Senhor, que venha, Pai, para oprimir a nossa nação. Que nessa noite caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Coloca os teus anjos, Pai, os teus exércitos, na patente necessária, na quantidade necessária, Deus, para reinar sobre os céus do Brasil, Pai. Que todo espírito de morte, toda batalha travada nas regiões celestes, sejam vencidas na autoridade do nome de Jesus, Pai. E nós declaramos que vem o teu reino, que o teu reino seja estabelecido, um reino de justiça, um reino de paz, um reino de amor, um reino de liberdade, Senhor, na liberdade do Senhor, Pai. Que seja estabelecido, Pai, o teu reino na terra, como é nos céus, Pai.
tuas mãos, Deus. Ah, Jesus, abre os céus sobre aquele lugar, Senhor. A tua palavra diz, Pai do Senhor, coloca fim na guerra. E nessa noite nós clamamos a Ti, Senhor. Move as tuas mãos sobre aquele lugar. Move aqueles corações, Senhor. Traz a tua paz, Senhor. E livra, Pai, aquele povo da morte. Livra, Pai, do sangue, Senhor. Livra, Senhor, das mãos do maligno. Estabeleça o teu reino também naquela nação, Pai. Nessa noite nós clamamos a Ti como igreja do Senhor. E declaramos que venha o teu reino. Que venha o reino dos céus. Que permaneça o reino dos céus. Para a honra e glória do teu santo nome. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Amém? Agora vamos passar para o momento da oferta. Vamos abrir a palavra lá em Êxodo 24. Êxodo 24, 25. Que a gente venha estar com alegria nos nossos corações, trazendo dízimos nas ofertas. Êxodo 24, versículo 25. Amém? A palavra diz assim: as ofertas para um tabernáculo. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que tragam oferta. Receba tudo aquilo cujo coração lhe compelir dar. Estas são a oferta que deverá ser recebidas dele: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, pele de carneiro, tingidos de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiaria para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedra de ônix, pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal do peitoral. E farão um santuário para mim, e habitarei no meio deles. Faça tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo de cada utensílio. Amém? Que a gente venha trazer nosso dízimo, as ofertas, nossos corações alegres, para o Senhor trabalhar nas nossas vidas. Amém? Que venha ser aqueles que não puderem hoje, mas eu sei que o Senhor vai abrir uma porta de emprego, e amanhã está ofertando, e aqueles que estão trazendo a sua vida no altar. Amém? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, eu venho aqui te louvar, te glorificar, te adorar, e venho aqui diante da Tua presença, Deus, entregar esses dízimos, essas ofertas na Tua casa, Senhor Deus. Toma a tesoureira nas Suas mãos, abençoa, guarda, Senhor Deus. Ó, Pai querido, toma aqueles que vieram aqui, Senhor Deus, ofertar e dizimar, e aqueles que não puderam vir, Senhor Deus, mas que o Senhor venha, Senhor Deus, mas que vieram aqui com os corações alegres, Senhor Deus, para receber de Ti, Senhor Deus. Abençoa, toma o trabalho, toma o colégio, toma a lavoura, toma, Senhor Deus, a faculdade, toma o colégio, Senhor Deus, toma os comércios, toma tudo nas Tuas mãos, abençoa o trabalho de cada um, seja com cada um, Senhor Deus, toma tudo nas Tuas mãos, Senhor Deus, eu consagro tudo a Ti, em nome do Pai, em nome do Filho, Senhor Deus, em nome do Espírito Santo. Amém. Trazendo a palavra, Antônio vai trazer. Amém?
queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, capítulo 32. Amém? Vamos achar. Gênesis, capítulo 32, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: Este acampamento é de Deus, e chamou aquele lugar de Mahanaim. Então Jacó enviou mensageiro diante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. Ele ordenou: Assim falareis ao meu senhor Esaú: Teu servo Jacó manda dizer isto: Como peregrino morei com Labão, e cuja companhia fiquei até agora. Teu boi, jumenta, rebanhos, servos e serva, e mando comunicá-lo ao meu senhor, para alongar mercê a sua presença. E voltaram o mensageiro a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú. Também ele vem a caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo, e perturbou, dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os boi, e os camelos. Pois disse: Se vier Esaú a um bando o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó: Deus do meu pai Abraão e Deus do meu pai Isaque, o Senhor que lhe disseste: Torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Pois como apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou em 2 bandos, livre da mão do meu irmão Esaú, porque eu temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste certamente: E te farei bem, e dar-te-ei descendência como a areia do mar, e pela multidão não se pode contar. E tendo passado ali aquela noite, separou e tinha um presente para o seu irmão Esaú. Só até aqui, querido. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos mais uma vez, exaltamos o teu santo nome, Senhor. Eis aqui a tua palavra que é o caminho, é lâmpada para os nossos pés, ilumina o nosso caminho, Senhor. Pai, em nome de Jesus, fala conosco através da tua palavra. O Senhor já falou através dos louvores, Senhor. Continue falando conosco, em nome de Jesus. Amém, querido? Amém. Interessante que 20 anos se passaram desde que Jacó tinha fugido da ira do seu irmão. Jacó havia convencido seu irmão a trocar o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Depois Jacó conspirou com a sua mãe para enganar o seu pai, para que a bênção fosse dada a ele e não a Esaú. Esaú ficou tão irado e planejou matar Jacó depois do falecimento de seu pai. Interessante que 20 anos se passaram, mas Jacó ainda carregava o medo de Esaú. E Esaú carregava uma ira para matar Jacó. Interessante que no versículo 1 vai dizer assim: Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus saíram de encontro a ele. Interessante que, quando eu vejo assim, anjos de Deus encontrando com Jacó, é a segunda vez que os anjos, que Jacó vê os anjos de Deus, ou seja, é a segunda vez que Deus fala com Jacó através dos anjos. A primeira vez está no capítulo 28, quando ele, num sonho, ele vê uma escada e os anjos descerem e subir daquela escada. E agora é interessante que saíram de encontro a ele os anjos novamente. Eu vejo aqui uma maneira de incentivar
Jacó, de proteger, uma proteção de Deus sobre a vida de Jacó. E ele vai falar aqui no versículo 3, então Jacó enviou mensageiro diante de si a Esaú, seu irmão. Interessante que no 4 ele fala assim, e ele ordenou, e assim fareis ao meu servo Esaú, teu servo Jacó manda dizer isto, como peregrino morei com Labão, e cuja companhia fiquei até agora. A Bíblia vai dizer que Jacó enriqueceu muito quando esteve ao lado de Labão. E a Bíblia vai dizer que Jacó, todo esse tempo, ele carregava um medo, um arrependimento. E agora parte de uma atitude dele se conciliar com o seu irmão. E ele manda esse recado, manda o seu servo dizer a Esaú que ele queria encontrar com ele. No versículo 6, interessante que ele voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo, fomos a teu irmão Esaú, também ele vem a caminho para encontrar contigo, e 400 homens com ele. O medo ali paralisou Jacó. E aí ele planeja algo aqui. No versículo 7, Jacó teve medo e perturbou-se, e dividiu os dois bandos, um povo com ele, que estava em um rebanho de bois e camelos, pois disse, se vier Esaú com um bando e ferir, o outro bando vai escapar. Ou seja, ele já está aqui declarando uma derrota, né? Ou planejando aqui algo para fugir do irmão. Porque quando ele soube que vinha 400 homens com Esaú, o medo dele aumentou. E interessante que logo em seguida ele orou. No versículo 9 diz assim, e ele orou a Jacó, e orou Jacó, Deus de meu pai Abraão, e Deus do meu pai Isaque, o Senhor me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as suas misericórdias e de todas as tuas fidelidades. Ele começa uma oração do 9 vai até o 12. E ele vem lembrando Deus o que Deus tinha prometido para ele. Queria que você abrisse, voltando um pouquinho atrás, no capítulo 28. Versículo 10. Amém? Amém. Fala assim, o título aqui fala a visão da escada, né? Partiu Jacó a Betseba e seguiu Arã. Tendo chegado a certo lugar ali, passou a noite, pois já era sol, pois tomou uma pedra em lugar, e fez-se um travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis que posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subia e descia por ela. E dele estava o Senhor, e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque, e a terra em que agora está deitado, eu darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, e estender-se para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul, e de tu, na tua descendência, serão abençoados toda a tua família da terra. Amém? Jacó aqui começa a lembrar da promessa de Deus na vida dele. E a oração de Jacó aqui, a gente vai passar a entender um pouco, que essa oração aqui fez mudar o coração de Esaú. Quando você vê lá no capítulo 33, um capítulo à frente, no versículo 3 e 4, ele vai falar assim, e ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até se aproximar do seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e rajou-se-lhe no pescoço, e beijou e chorou. E chorava. Interessante que tudo que Esaú queria é um abraço e um beijo do irmão. E o irmão passou 20 anos carregando um medo dentro do seu coração. O que eu aprendo com isso? Que muitas das vezes, uma palavra, algo que acontece, e a falta de perdão, que às vezes a gente não libera, ou a gente
não procura se entender com a pessoa, gera isso aqui. 20 anos de medo, 20 anos, quase uma vida toda perdida por um rancor, por um ódio, né? E apenas o irmão, quando eu acredito muito nessa oração de Jacó, eu acho que através da oração é que conquistou o coração de Esaú. Porque se a gente prestar atenção aqui no versículo 32, no versículo 6, você vai notar aqui, ó, voltaram o mensageiro a Jacó, dizendo: fomos ao teu irmão Esaú, também ele vem a caminho para encontrar contigo. E 400 homens com ele. Eu acho que Esaú não queria muita conversa com Jacó. Mas através da oração de Jacó aqui, eu acredito, eu creio, que a oração de Jacó conquistou o coração de Esaú. Tanto que Esaú ainda chega com medo. Jacó ainda chega com medo perante Esaú. Mas Esaú já tinha perdoado. Interessante que a gente vê aqui como Deus muda o caráter de uma pessoa. E a gente vai ver aqui no versículo 22, no capítulo 32, no versículo 22, vai falar assim: e levantou-se naquela mesma noite e tomou 2 mulheres, 2 servas, 2 servas e 11 filhos, e transpôs ao volta de Jaboque. Tomou e fez-los passar a um ribeiro, e fez passar tudo que lhe pertencia, e ficando ele só, e lutava com um homem, até o romper do dia. Esse homem aqui, queridos, simboliza Deus, né? Esse homem aqui estava em forma humana, e Jacó aqui está lutando com ele. E a gente percebe aqui que Jacó queria uma bênção. Qual é a bênção que Jacó queria aqui? Que Deus mudasse o caráter dele. O caráter de Jacó era de enganador, trapaceiro, né? E continuando aqui no versículo 27, vai falar assim: e perguntou-lhe: pois como te chamas? E respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamais Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, e como os homens prevaleceste. Então vem aqui que Deus muda o nome de Jacó para Israel. Ou seja, Deus tinha promessa e Deus cumpre as promessas dele na vida de Jacó. Interessante que quando o Augusto estava pregando domingo passado, ele falou uma palavra aqui em Hebreus, que você abrisse lá. Hebreus capítulo 11, o versículo que ele falou aqui, ele leu do 23 em diante, mas o 24 me chamou muita atenção. Ele fala assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir dos prazeres transitórios e do pecado, porquanto considerou o próprio Cristo o maior riqueza do que o tesouro do Egito, porque contemplava o galardão. Interessante que a gente vê aqui o caráter de Moisés. Moisés, ele dispensou a sua glória, dispensou tudo, porque ele quis obedecer um chamado de Deus. Mas se a gente observar, nunca foi assim. No princípio, quando Moisés é chamado, ele começa a retrucar o chamado de Deus. Lá em Êxodo, capítulo 4, gostaria que você abrisse lá também. Êxodo capítulo 4, versículo 10, vai dizer assim: então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente
nem outrora, nem depois te falaste ao teu servo. Pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo, ou o que vê o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois agora eu serei tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu uma ira do Senhor contra Moisés, e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Ei, eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele saiu a encontro, e vendo-te, alegrará o teu coração. Tu, pois, lhe falarás, e ele porás na boca as tuas palavras. Eu serei com a tua boca, e com deve vos ensinar o que deve fazer. Amém? Interessante que Moisés ele começa aqui a não querer aceitar o chamado de Deus, que era para tirar o povo do Egito. E Deus aqui fala que vai chamar Arão, e Arão vai falar por ele, mas Deus fala que falará primeiro com Moisés, e Moisés depois iria passar para Arão, seu intermediário. E eu fiquei pensando muito nessa palavra aqui. Por que Deus então não chamou Arão? Se ele fala eloquentemente, se ele fala bem, Moisés aqui no caso é pesado de línguas, né? Moisés era gago. Mas interessante que Deus conhecia o caráter de Moisés. Porque Arão, se você ver depois lá no capítulo 32 de Êxodo, você vai ver Arão se corrompendo. Quando Moisés sobe no monte para orar, e quando ele desce do monte, o povo todo estava corrompido, estava adorando um bezerro de ouro, e Arão estava ali participando no meio. Ou seja, Arão não teve uma atitude, porque se Moisés estivesse ali, aquilo não teria acontecido. Mas Arão ali permitiu que isso acontecesse, e Deus ele conhecia o coração de Moisés. Então eu aprendo assim que Deus ele conhece o nosso coração, Deus conhece nossos medos, e os medos nos paralisam muitas das vezes, mas Deus está sempre mandando um anjo para falar conosco. Deus está sempre colocando algo para incentivar a gente. E a gente vê aqui como Deus trabalhou na vida de Jacó. Deus prosperou na vida dele enquanto ele estava na casa de Labão. E Deus também, todo o caminho que ele fez de volta para se encontrar com seu irmão Esaú, Deus estava com ele. Deus estava no controle. E a oração de Jacó foi para mim que penetrou no coração de Esaú. Foi que mudou o comportamento de Esaú. E muitas vezes, querida, a gente precisa ter essa comunhão com Deus. Muitas das vezes a gente precisa ter unidade junto com os irmãos. A gente teve um discipulado na casa de um irmão, e um irmão lá fala do Salmo 133, como bom e suave é que os irmãos permaneçam comigo, né? E a gente vê muito isso, quando a gente está unido com uma bênção de Deus, ela chega até nós. E a gente viu isso muito na vida de Jacó, porque quando Jacó ele toma uma atitude de mudar a sua vida, mudar a situação, quebrar aqueles medos que ele carregava, tudo foi mais fácil para Jacó. Porque mesmo lá, na casa de Labão, onde ele estava, mesmo ele sendo próspero naquele lugar, ele não tinha felicidade. E essa contenda começa logo no princípio, porque a gente vai ver que o pai de Jacó amava mais um filho do que o outro. Interessante que a gente vê uma maldição hereditária lá atrás. Por quê? Porque Isaac gostava mais de Esaú. Jacó, a mãe já protegia mais. Então a gente não pode ter filhos prediletos. A gente tem que tratar filhos igual. Porque a gente vai ver aqui que um tratamento que houve ali, uma contenda que houve, que gerou na vida de dois irmãos uma separação, algo que durou 20 anos, algo que precisou ser tratado.
E quando a gente vê lá no capítulo 33, como Deus tocou no coração de Esaú para receber Jacó, foi tremendo. Porque Jacó foi com todos os bens que ele tinha acumulado, foi com toda a fortuna, que o tempo que ele conquistou, longe do seu irmão. Mas seu irmão não precisava nada disso. Seu irmão precisava de uma atitude. Seu irmão queria apenas dar um abraço, queria beijar seu irmão. E quando isso aconteceu, houve uma transformação. E a transformação vem, querido, depois que a gente limpa o nosso coração, a gente muda. A gente tem que ter mudança. Nossa vida tem que ser mudança. Quando a gente olha para Moisés, Moisés começa lá o seu ministério com muita dificuldade, temendo a Faraó. Mas ao decorrer, ele foi uma autoconfiança tremenda. Ele botou Deus acima de tudo na vida dele. Ele não negociou a sua salvação. Ele não negociou. E muitas das vezes a gente negocia a nossa falta de compromisso, a nossa falta de atitude, né? E Deus, Ele quer moldar nosso coração. Deus quer mudar nosso caráter. Deus, Ele quer transformar a nossa vida. A nossa vida só vai ser transformada por parte de uma atitude. E a atitude nossa é sempre nós buscar a Deus a todo tempo. Porque quando a gente lê essa passagem aqui, você vai ver aqui o cuidado de Deus na vida de Jacó. Logo no começo do versículo, você vai dizer que Deus encaminha anjos até ele, para ter uma proteção em cima de Jacó. E quando Jacó passa a entender isso, ele passa a ver a salvação na vida dele na frente. Ele vê que a família era um projeto de Deus, e ele resgata a família lá atrás. Uma família que se perdeu por 20 anos, por falta de quê? Uma ambição que entrou no coração de Jacó. E agora, essa ambição tinha acabado, a família tinha sido restaurada, e você vai ver uma nova vida aqui na vida de Jacó, com um novo nome. Então, Deus está sempre dando oportunidade para que a gente possa mudar. E mudança dá trabalho. Eu não sei quem já fez mudança. Você, quando faz uma mudança, você vê algo que você não usava mais, você vê coisas que você já poderia ter jogado fora há muito tempo, mas você só vai ver quando você faz uma mudança. E a Bíblia vai nos ensinar em Romanos capítulo 12, vamos abrir lá? Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mas passa por um processo de mudança. Não adianta nada você querer provar a boa, perfeita vontade de Deus se não há transformação, se não há uma mudança na tua mente, se não há uma coisa aqui que vai fazer você mudar. E quando gera mudança na nossa vida, a gente passa a contemplar o que Paulo está falando aqui em Romanos capítulo 12. A boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Essa boa, perfeita, agradável vontade de Deus, ela está disponível para nós todos. Mas Deus ele lembra que para não vos conformeis com este século, para transformar pela renovação da vossa mente. E quando Margarida está orando aqui, e ela está orando em prol do Brasil, a gente vê que é preocupante, né, a nossa vida. A gente precisa mesmo estar em oração. A gente tem visto tanta coisa, né? Tanta coisa acontecendo. É pandemia, é guerra lá fora, é briga, né? Na política, né? Então, a gente carece mesmo de estar orando pelos outros, orando pela igreja, porque eu acredito muito na força da oração.
A oração transforma, muda. E a gente vê com Jacó que, através da oração dele, teve mudança na vida dele. Porque até então, eu acredito que o Esaú ainda estava disposto a se vingar de Jacó. Mas eu acredito que, através da oração de Jacó, houve mudança. E às vezes a gente precisa mudar. Precisa rever nossos conceitos. Às vezes a gente se acha muito perfeito e nós precisamos mudar todos os dias. Porque a nossa salvação, ela é conquistada dia após dia. É muito fácil dizer assim, eu sou salvo. Mas não tem mudança. Porque a nossa salvação nós podemos perder ela todos os dias. Se nós não buscar, se nós não transformar, se a gente não ter uma vida com Deus, se a gente não participar dos cultos, se a gente não participar, não se envolver com a igreja. Porque, como eu falei em Salmo 133, um bom suave é que nós estivemos em união. Porque quando a gente está unido, a gente fica mais forte. A gente fica mais resistente ao ataque do inimigo. Porque os ataques do inimigo, ela vem todos os dias. Todo dia dá uma luta. Às vezes de uma forma, às vezes de outra. Às vezes o inimigo ataca na família, às vezes é no nosso negócio, às vezes é no filho. Todo dia ele tenta articular uma maneira de nos destruir. E eu acredito muito que quando nós estamos orando, buscando, dobrando nosso joelho, Deus está nos protegendo. Deus está lançando a bênção dele sobre a nossa vida. Eu creio nessa palavra. Amém. Tem um versículo que eu gosto muito desse versículo, que está lá em Romanos 12, no versículo 21, que diz assim: não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Né? A gente vê que quando a gente não deixa o mal vencer a gente, e a gente vencer o mal com o bem, a gente vê que a gente está no caminho que Jesus está falando para nós. Quando ele fala lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, ide pregar o Evangelho a toda criatura, ele está dando uma ordem para a gente. Porque a dívida que nós tínhamos, ele pagou no Calvário, na cruz do Calvário. Então, quando a gente observa isso aqui, não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Interessante que, quando a gente vê essa palavra, a gente vê assim que, como o inimigo ele tem se enfurecido com as pessoas de Deus, com os homens de Deus, com a igreja, mas de uma tal maneira assim surpreendente. Porque ele não descansa, ele quer destruir, ele quer roubar, ele quer destruir a família. E família é um projeto de Deus. Família é algo que Deus botou no coração. O primeiro casamento, quem fez foi Deus, lá no Jardim do Éden. E Ele honra os seus princípios. Deus só vai agir na nossa vida se nós honrarmos os princípios de Deus. Quando os princípios de Deus são quebrados, a bênção não vai chegar até a nossa vida. Ah, meu irmão, como você está falando que a bênção não vai chegar à minha vida? A palavra de Deus nos garante isso. Se você olhar Deuteronômio capítulo 28, você vai ver lá. As bênçãos estão sobre nossa vida, mas o pecado está fazendo separação para nós não conquistar nossa bênção. Então é necessário que a gente ande num caminho que nos leva a receber as bênçãos de Deus. Amém? Amém. Eu queria chamar o Ministério de Louvor, mas antes eu queria ler um outro versículo com vocês que está em Provérbios 24, 10. Provérbios, deixa eu ver se a gente fala, Provérbios 24, versículo 10. Amém? Amém. A palavra de Deus diz assim:
Se mostrar fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Vou ler mais uma vez para os irmãos. Se mostrasse fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Ou seja, se nós mostrar fraco na tribulação, na perseguição, nas lutas que são lançadas na nossa vida todos os dias, ou seja, a nossa fé é pequena. E a nossa fé ela tem que ser baseada, sempre direcionada pelo Espírito Santo de Deus. A gente tem que estar sempre pedindo que o Espírito Santo de Deus renova a nossa fé, para que nossa fé consiga vencer todas as dificuldades, todas as tribulações que a Bíblia está nos dizendo aqui. Em Salmo 107, não precisa abrir não, versículo 19, diz assim: na minha angústia, deixa eu ver lá, Salmo 107. Deixa eu ver se é Salmo 107. Salmo 107, versículo 19. Diz assim, versículo 19: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele nos livrou das suas tribulações. Entre a angústia e a tribulação, no meio está escrito aqui, clamar. Ou seja, quando nós clamamos a Deus, Ele nos livra da tribulação. O nosso problema nunca começa grande, sempre começa pequeno. Mas quando a gente clama a Deus, busca o Senhor aqui, Ele nos livra da tribulação. Ele nos livra de algo maior. Então o segredo é nós clamar ao Senhor todos os dias. É buscar o Senhor todas as manhãs. Amém? Queria deixar essa palavra com os irmãos, que vocês meditassem, e que Deus possa mesmo estar trabalhando no nosso coração, que o nosso coração pode ser moldado por Deus. Amém?
7, versículo 14, a irmã Margarida estava lendo no início do culto. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter do mau caminho, então eu virei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Glória a Deus! Aplauda o Senhor, querido. Deus, Pai, nós te louvamos, nós estamos em teu nome, Senhor. Te agradecendo, Senhor, por esse culto, Senhor. Culto que é ofertado a Ti, Senhor. Culto de adoração. Porque sabemos que o Senhor tem provido na nossa casa. O Senhor tem abençoado a nossa casa. O Senhor tem falado ao nosso coração, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pelas lutas, pelas tribulações. Porque pelas tribulações a gente vê, Senhor, teu agir na nossa vida. Continue conosco, Senhor. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Jesus é lindo, né? Vocês estão bem? Amém. Palavra tremenda para o nosso coração. Amém? Eu gosto muito quando fala de Jacó, né? Interessante nessa palavra, querido, que Jacó ele tinha recebido uma palavra de Deus, né? E de voltar para casa, né? E ele tinha uma dificuldade com o irmão. E ele precisava se reconciliar. Aleluia. Não podia voltar para casa sem reconciliação com o irmão. Interessante a gente pensar sobre isso, né? Essa terra não é a nossa morada, nem estamos aqui de passagem. Não podemos voltar para casa sem reconciliar com o irmão. Guarda isso em teu coração. Amém? Você tem alguma dificuldade, querido? Né? Deus está falando que é dia de conserto, né? Se consertar. Porque não pode voltar para casa sem se reconciliar com o irmão. Pensa sobre isso. Estamos terminando. Obrigado, Antônio. Deus te abençoe, tá? Palavra poderosa, né? Amanhã, queridos, nós temos uma reunião da clã às 19h30 aqui na igreja. Amém? Nós vamos marcar para 19 horas, para 19h30 a gente começar. Porque às vezes a gente marca 19h30 e o povo chega 8 horas da noite. Então, às 19h30 nós vamos começar a nossa reunião em ponto. Amém? Somos metodistas. Metodista é metódico, você sabia, né? É que coloca as coisas tudo com horário, né? Marcina perguntando que hora da reunião. Marcinha é 7 horas, Marcinha, 19 horas. Isso é perseguição, né, Marcinha? É demais. Amém? Glória a Deus. E sábado nós temos nossa reunião lá fora, né? Que é 8h30 da manhã lá na Central, das clãs também, né? E domingo nós temos escola dominical. Amém? 9h30, que com você é muito mais legal, tá bom? Tomamos o café até 10 horas, e 10 horas a gente estuda a palavra. Estamos estudando sobre o livro de Zacarias, vamos começar agora, né? Tá bom? E à noite vamos ter concílio, amém? O nosso irmão, o pastor Giovanni, de Vargem Grande, vai estar aqui, né? Fazendo o concílio, né? Esse concílio, de 2 em 2 anos a gente faz, né? A gente amanhã vai ter uma reunião com a clã, vou passar um relatório para a clã, sábado vocês vão lá e fazer o relatório lá junto com o SB, e domingo vai ser lido o relatório aqui para a igreja, né?
para aprovar o relatório pastoral ou não. Amém? Ou eu fico, ou você se despede de mim, tá bom? Vocês já vão orando aí. Está cancelado em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus tem nos dado palavras reveladas, né? Essa palavra que Ele deu é uma palavra muito tremenda, a palavra revelada de Deus, né? Sobre reconciliar, né? Interessante que o próprio Jesus, ele vai falar lá no livro de Mateus, né? Capítulo 5, que nós precisamos reconciliar enquanto há tempo, né? Ele fala lá no verso 25 assim: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto está com ele a caminho, né? Então é hoje, né? Para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Essa palavra fala de eternidade, amém? Prisão aqui que ele fala de cadeias eternas, né? Então é muito importante essa questão da gente observar a reconciliação, querido. Se a gente tem algum problema, alguma dificuldade, que seja, querido, né? Vai sem demora. Jesus fala aqui, vai sem demora. Ele fala que, em outro momento aqui, a palavra vai dizer que é bom a gente nem deixar o sol se pôr, né? Para outro dia, se a gente tem um problema para resolver, uma dificuldade, né? Jacó deixou passar muito tempo, né? Por isso teve muito medo, né, Antônio? Porque cada dia que passa, os fantasmas vão aparecendo. Às vezes a gente vê fantasma até onde não tem, né? Jacó via fantasma, né? Até onde não tinha, né? Mas que a gente possa olhar para essa palavra, querido, como uma palavra de cuidado de Deus com a gente, né? Guarda isso, Jacó precisava voltar para casa. Voltar para casa para nós hoje, querido, e voltar para a eternidade com o Pai. Porque isso aqui não é lugar nosso, né? Mas para isso é preciso se reconciliar. Amém? Glória a Deus. Feche teus olhos. Pai, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelas canções, pelas orações. Muito obrigado por este momento na tua casa, que é tão importante, é tão maravilhoso, Senhor. Hoje é culto de oração, Senhor. Hoje é noite de entregarmos nossas vidas, Senhor. Entregar nossa casa, nossa família, entregar nossa rua, nossa cidade, Senhor. Oh Deus, nosso estado, nossa nação. É noite de clamor, Senhor. E como teus filhos aqui clamaram, Senhor, nós vamos continuar clamando, meu Pai. Pedindo a tua direção, a tua bênção, a tua sabedoria, meu Pai. Ah, Deus, nos dê sabedoria nesses dias, Senhor. Ah, Deus, nos ensine, Pai, quando for tempo de falar. Oh Deus, como diz lá em Eclesiastes capítulo 3, Senhor, quando for tempo de se calar. Oh Deus, quando for tempo, Deus, ah, Deus, de plantar, quando for tempo de arrancar, nos ensina, Pai. Nos mostra, Pai, nos direciona, Senhor. Espírito Santo, Tu és o Senhor das nossas vidas. E aqui estão Teus filhos. Estão famílias aqui, Senhor, ó Deus, que precisam, Senhor, como nós todos precisamos, Senhor, de respostas do Senhor, meu Pai. Por isso eu te peço, Pai, cada pedido de oração aqui nesta noite, eu entrego a Ti, Senhor. E que o Senhor esteja visitando o coração de cada um dos Teus filhos aqui nessa noite, meu Pai. Ó Deus, como disse o apóstolo Paulo, que os nossos olhos estejam colocados, Deus, naquilo que não se vê. Porque aquilo que não se vê, ah Deus, é eterno. Aquilo que nós estamos vendo, Senhor, é por um tempo. Nos ajuda, Senhor, nos ensina a colocar os nossos olhos na eternidade, Pai. Nos ajuda, Senhor, a desenvolver uma vida, oh Deus, de cristão, Senhor, segundo a Tua palavra, Senhor. Assim como o Senhor nos disse nessa noite sobre reconciliação.
Ah, Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Jacó estava voltando para casa. Ele queria encontrar com o pai, mas ele precisava se reconciliar com o irmão. Ó Deus, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, meu Pai. Não permita que nenhuma cadeia do inferno, Senhor, fique nos amarrando, nos segurando, Senhor. Ah, Deus, e nos impedindo, meu Pai, de chegar, ó Deus, na eternidade, meu Senhor. Que nós sejamos mesmo, Senhor, desprendidos, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, Pai, de todo o nosso eu. Ah, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, de toda vaidade, de todo egoísmo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que todo coração endurecido caia por terra, meu Senhor. Que nós possamos viver esta palavra, Senhor. Porque somente vivendo esta palavra, Senhor, nós vamos chegar lá no Pai. Assim como Jacó se encontrou com o Pai. Ele estava tão distante, tão sozinho. E ele precisava se reconciliar com seu irmão para encontrar o Pai. Ó Deus, que nós venhamos nos reconciliar. Em nome de Jesus Cristo, nós venhamos liberar perdão, meu Pai. Nós venhamos limpar nosso coração. E que nós venhamos soltar, Deus, aquelas pessoas que estão em cadeias. Muitas das vezes porque nós não liberamos perdão. Nós não nos reconciliamos. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nesse culto de oração, Deus. Que essa palavra venha entrar no nosso coração. Porque eu sei que o Senhor quer falar com alguém, Deus. O Senhor quer falar com alguém nessa noite, neste lugar. O Senhor quer falar com alguém, Senhor, que está ouvindo, está vendo essa mensagem, Pai, em casa. Ou que ainda vai assistir, que ainda vai ouvir, que ainda vai ver, Senhor, essa mensagem. Meu Deus, que haja, Pai, haja tempo, Senhor. Porque como diz lá em Mateus 5, Pai, lá no verso 28, o Senhor fala, meu Pai, verso 25, o Senhor fala que enquanto nós estivermos a caminho, ainda dá tempo de se reconciliar. Nós estamos caminhando ainda, há tempo, querido. Em nome de Jesus. Ah, Pai, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado por cada vida, Senhor. Ah, Deus, eu coloco cada pedido de oração aqui diante do Senhor. Cada necessidade de cada um dos teus filhos. Pai, que nós possamos crescer em graça. Que nós possamos crescer em glória, Deus. Que nós possamos ser pessoas melhores, Deus. Que nós possamos ser uma carta onde as pessoas podem olhar para nós. Talvez essas pessoas nós vamos ser a última oportunidade para essas pessoas, meu Pai. E elas possam ver, ah, Deus, em nós, o Senhor Jesus, Pai. Que nós possamos ser uma carta, que essas pessoas possam ler o Teu Evangelho em nós, meu Pai. Por isso nos ajuda mesmo, enquanto igreja do Senhor, Pai, a sermos melhores. Que a gente saia por essa porta hoje, sendo um cristão melhor, sendo um marido melhor, sendo uma esposa melhor, sendo uma mãe melhor, sendo um filho melhor, sendo um melhor cidadão, em nome de Jesus, meu Pai. Ah, Deus, faça mesmo na nossa vida. Como o Teu servo disse na pregação, nós precisamos de mudança, Pai. Nós precisamos de renovar, Deus, a nossa mente, de renovar, Deus, tudo aquilo que está lá dentro, Senhor. Ah, Deus, de velho, venha sair para fora, venha ser arrancado, meu Pai. E que a gente possa viver mesmo a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus, eu quero profetizar que você saia daqui, querido. Ah, em paz, leve, em nome de Jesus. E se ao sair daqui você se lembrar de alguém
que você precisa pedir perdão, que você precisa dar um abraço, que você precisa se reconciliar. Se reconcilie. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estende suas mãos, querido. Que a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso, que a bênção do Deus Filho, que a bênção do Deus Espírito Santo, ela seja sobre a tua vida, querido, hoje e sempre, até a eternidade, querido. Deus nos abençoe. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus.